Começar a nossa aulinha de hoje aqui, né? Vamos lá. Álgebra linear. Álgebra linear, professor Renato Padilha. Hoje a gente vai ver uma aula importante sobre vetores, sobre LI ou LD, tá? Representando dependência e independência linear. Os vetores são linearmente dependentes, LD, e os vetores podem ser linearmente independentes, LI. Professor, o que significa isso aí? A dependência linear, LD, está relacionado com o estudo do paralelismo entre os vetores, retas e planos. Você tem dois vetores, U e V, aqui os dois vetores. Eles podem estar paralelos no plano, tá? Ou seja, são coplanares, e podem não estar paralelos no plano. Se LD, os vetores são paralelos. LI, se os vetores não são paralelos, ok? O caso de paralelismo, você pode dizer que U é igual a lambda V. Aí é um caso de paralelismo. O caso de paralelismo. Três vetores agora. U, V e W. Aqui você tem três vetores. U, V e W, ok? LD, se os vetores são paralelos em um mesmo plano, ou seja, são coplanares. LI, se os vetores não são paralelos em um mesmo plano. Ok? Significa dizer que um vetor não seja coplanar, não estão no mesmo plano. Seria mais ou menos você abrindo uma mão, abra a sua mão e você vê os seus 5 dedos, né, no plano. Seriam coplanares. Agora, se você levantar um ou dois dedos, ou três, levante um dedo. Aí eles seriam LI, ou seja, todos os vetores não estão no mesmo plano. Tem um saindo do plano. De novo, abra a mão, eles são LD. Agora, suba um dedo, ou dois. Suba um dedo. Subiu um dedo, aí eles são LI. Tá? Significa dizer que existe um vetor, ou dois ou três, que está saindo do plano. Bom, a dependência linear e a independência linear, nós temos dois métodos. O método determinante e o método da combinação linear. Ou seja, V é um espaço vetorial, V é o espaço vetorial. E A é um conjunto de vetores pertencente a esse espaço vetorial. Tá? Essa equação é uma combinação linear. AV1, A1V1, A2V2, A3V3 mais ANVN igual ao vetor nulo. Esse A1, A2, A3 são os escalares, ou seja, os coeficientes dos vetores V1, V2 e V3. Agora, se os escalares A1, A2, A3, AN for igual a zero, todos iguais a zero, para o primeiro vetor aqui é 0, 0 e 0 também. Para o segundo vetor é 0, para o terceiro vetor o coeficiente é 0. Tudo é 0. Tá? Ou seja, admite uma solução trivial. Então diz que A é linearmente independente. Se admitir a solução trivial, só a solução 0, 0, 0, ó, trivial, tem muito i, ó. Então significa dizer que ele é linearmente independente, tá? Se obter a solução trivial. Ou seja, os vetores V1, V2, V3 são LI, estão linearmente independentes, ou seja, não são coplanares, não estão no mesmo plano. Caso contrário, se existir soluções A1 diferente de zero, pelo menos um, pode ser 2, 3, tá? Diz que o conjunto A é linearmente dependente, ou seja, LD. Ou que os vetores V1, V2, V3, Vn são LD. Ok? Então, se os coeficientes forem nulos, todos nulos, esses coeficientes aqui, tudo nulo, então é LI. Agora, se existir pelo menos um diferente de zero, então vai ser LD. Legal? Vamos dar um exemplo. Um exemplo fica melhor. Primeira questão, seja V no R3, no espaço R3, x, y, z, temos os vetores U, V e W. O vetor U, as coordenadas 2, 1 e menos 1. Aqui é a abscissa, aqui é a ordenada e aqui é a cota. Aqui é o I, o J e o K. O vetor V, 1, 3, 0. E o vetor W, são 3 vetores, 5, 5 e menos 2. Verifique se os vetores, se o conjunto de vetores são LI ou LD. Tá?
Já tem a resposta aqui, LD. Vejamos como se faz. Existem dois métodos, pelo determinante e pelo método da combinação linear. Pelo método determinante, lá no produto misto nós vimos que se o determinante for nulo, significa dizer que não tem, porque o produto misto representa o volume do paralelepípedo. Se você calcular o volume, deu 10, significa dizer, o volume deu 10, significa dizer que ele tem volume igual a 10, lógico. Agora pense igual a 5, seria a metade do paralelepípedo. Agora igual a 3, seria menor ainda. 2 e assim por diante. Ele está diminuindo o paralelepípedo. O paralelepípedo está pequeno. Agora, quando você tem volume igual a 0, significa dizer que não existe paralelepípedo, não tem volume. Tá? Então, significa dizer que aqueles vetores estão no plano. Então, se o determinante for 0, significa dizer que o volume é 0. Ora, se o volume é 0, significa dizer que os vetores estão no plano. Todos eles estão no plano, são coplanares. Então, ele é LD. Não tem volume pelo método do produto misto, né? Então, pronto. Se o determinante for diferente de 0, digamos 5, significa dizer que tem volume. Então, significa que tem vetores saindo do plano. Então, é LI. Tem volume pelo método produto misto. Tá? Agora, como é que eu sei se esse determinante é 0 ou é diferente de 0? Pelo determinante, você vai colocar os três vetores, 2, 1 e menos 1, 3 e 0, e o outro vetor 5, 5 e menos 2. São esses três vetores. E vai calcular o determinante dele. Vou fazer pelo método da borboleta. Produz elementos da diagonal principal, esse produto aqui vai ficar menos 12. E as suas paralelas, multiplicando aqui, vai ficar menos 5. A outra paralela vai ficar 0. A outra paralela fica 0. Você pode fazer por qualquer método Sarri, vai dar esse resultado aí. Diagonal secundária, esse produto, como ela é negativa, o conhecimento vai ficar mais 3 vezes 5, 15. Está aqui 15. As suas paralelas aqui vai dar 0. E aqui vai ficar 1 vezes 1 vezes menos 2 dá menos 2. Como é a diagonal secundária, mais 2. Somando menos 12 mais 5 dá menos 17. E 12 mais 2 dá mais 17. Menos 17, 0. Menos 17 com mais 17, 0. Se deu 0, significa dizer que não tem volume. Ou seja, os vetores estão tudo espalhados no plano. Tá? Então ele vai ser LD. Linearmente dependente. Uma outra maneira é pelo método da combinação linear. Você faz uma combinação linear e essa combinação linear tem que dar o vetor nulo. Tá? Então vejamos. Aqui vai ser o coeficiente A. Aqui você vai colocar o vetor U, 2, 1, menos 1. B, o vetor V, 1, 3, 0. E o C e o vetor W, 5, 5, menos 2. Isso aqui tem que ser igual ao vetor nulo, 0, 0, 0. Bom, resolvendo esse sistema, nós temos o seguinte sistema agora. Eu tenho aqui na abscissa, abscissa e abscissa. Então, eu tenho 2A mais B mais 5C. Está aqui, 2A mais B mais 5C. Igual a abscissa do vetor nulo, 0. Vejamos agora a ordenada. Vai ficar A, pronto, A. B vezes 3 dá 3B. E agora C vezes 5 dá 5C. Igual a segunda coordenada aqui, a ordenada seria 0. Agora a cota é a terceira posição aqui, ó. A vezes menos 1 dá menos A, B vezes 0 dá B é 0B, e agora C vezes menos 2 dá menos 2C, igual a 0. Resolvendo esse sistema, temos, olha, se você observar aqui, o B aqui é 0. Então, passando o C para o segundo membro, vai ficar menos A igual a 2C. Multiplicando por menos 1, vai ficar A igual a menos 2C. Tá? Substituindo na primeira, aonde tem o valor de A, eu vou colocar menos 2C. Então, vai ficar, multiplicando por 2, vai ficar menos 4C. Com mais 5C, vai ficar mais C. Então, vai ficar B mais C igual a 0. Passando C para o segundo membro, aí você tem que B igual a menos C. Bom, formando os pares, né? A terna matemática seria C
No lugar do A eu vou colocar menos 2C, no lugar do B eu vou colocar menos C. Esse C é a chamada variável livre, tá? Então aqui você vai dar valores, esse sistema aqui, como o sistema ele é homogêneo, tá? Esse sistema sempre será homogêneo. O que é um sistema homogêneo? É o sistema onde depois do sinal da igualdade, todos os elementos são iguais a zero. Tá aqui, ó. Então, para você saber se o sistema é homogêneo, é só observar aqui. Deu 0, 0, 0, então ele é homogêneo. O sistema homogêneo jamais pode ser impossível, porque sempre a solução trivial satisfaz. O que é a solução trivial? É o A, as variáveis iguais a zero. O A é igual a zero, o B é igual a zero, o C é igual a zero. Então você tem aqui exatamente a solução trivial. Na solução trivial, eu já sei que 0, 0, 0 é uma solução trivial. Mas se o C for igual a 1, vamos colocar agora os valores. Se C for igual a 1, então substituindo, vai ficar o C é igual a 1. Então vai ficar menos 2C, menos 1 e mais 1. Então vai ficar menos 2, menos 1 e 1. E se o C for igual a 2, aqui vai ficar menos 4, menos 2 e 2. Menos 4, 2 e 2. Se o C for igual a 3, vai ficar 2 vezes menos 3, dá menos 6, menos 3 e 3. Se o C é igual a 4 e assim por diante, vai substituindo aqui, ó, né, nessa base aqui de vetores. Aí você vai encontrar vários vetores aqui, uma infinidade de vetores. Então, se só existisse a solução trivial, então seria LI. Agora, como eu tenho várias soluções, então não seria LI. Então, no caso, seria LD. Então, esse sistema é LD. Se você observar, se você pegar esse coeficiente, menos 4 dividido por menos 2 dá 2, ó. Menos 2 dividido por menos 1 dá 2, e 2 por 1 também dá 2, ó. Tá? Ele é proporcional a 2, seria um vetor lambda, o outro vetor. U igual a lambda V. Ó, 6 dividido por menos 2 dá 3. Menos 3 por menos 1 dá 3. 3 por 1 também dá 3. São proporcionais a 3. Aqui, 8 dividido por menos 2 dá menos 4. 4 dividido por menos 1 dá menos 4. Menos 4 dividido por 1 dá menos 4. E assim por diante. Tá? Então, realmente, os vetores são paralelos. Bacana? Agora, vejamos um caso de independência linear. Seja o volume, seja V, no R3, vetores, né, o espaço vetorial, temos os vetores, U, V e W. Verifique se os vetores se o conjunto desses vetores são LI ou LD. Tá? Esses três vetores são LI ou LD. U, 2, 1 e menos 3, abscissa ordenada e cota. O vetor V, 1, 0 e 2. E o vetor W, 2, 1 e menos 1. Mesma coisa, eu vou verificar pelo determinante. Se o determinante for nulo, significa dizer que não tem volume, aí é LD. Ou seja, são linearmente dependentes, significa dizer que eles estão no plano. Agora, se o determinante for diferente de zero, significa dizer que tem volume, existe pelo menos um vetor saindo do plano, formando um paralelepípedo. Aí quando ele for diferente de zero. Calculando, eu coloco os vetores, os três vetores, calculando pelo determinante, que vai dar 0, pelo da borboleta, que vai ficar menos 3, e aqui vai ficar 4. Voltando agora, diagonal secundária. Aqui vai ficar 0, aqui vai ficar mais 1, porque aqui tem menos, ó, mais 1, e aqui esse produto aqui vai ficar 4, como é a diagonal secundária, menos 4. Esse 4 corta com menos 4, vai ficar menos 3, mais 1 dá menos 2. O módulo é que vai lhe dar o volume, tá? Então, o volume não pode ser negativo, o volume vai ser 2 do produto misto. Como tem volume, então vai ser LI. Significa dizer que os vetores estão saindo do plano, linearmente independente, LI. Tá? O LD só se for igual a 0, não existe vetores. E pelo método da combinação linear, você pega a combinação linear, AU mais BV, CW tem que ser igual ao vetor nulo, o vetor U, 2, 1, menos 3, o B, que é o coeficiente, o vetor V, 1, 0, 2, e C, o vetor W, 2, 1 e menos 1.
E isso tem que ser igual ao vetor nulo. O sistema sempre será homogêneo, colocando as abscissas. Abscissa aqui 2, 1 e 2. Então vai ficar 2A, aqui ó, mais B, mais 2C igual a 0. O outro, agora a ordenada, vai ficar A, segunda posição agora. Aqui vai ficar 0B, tá aqui 0B, e aqui vai ficar mais C igual a 0, que é o do vetor nulo, tá? Componente do vetor nulo. Agora a cota, terceira posição, vai ficar menos 3A, tá bem aqui, ó, menos 3A. Aqui vai ficar mais 2B, pronto, mais 2B. E aqui vai ficar menos C, ó, menos 1 vezes C dá menos C igual a 0, que é do vetor nulo. Aqui você tem um sistema. Esse sistema é bem fácil de calcular, resolvendo o sistema, obtemos. Ó, se você observar, o B já é 0, tá? O B vai ser 0, então aqui você tem A mais C igual a 0. Resolvendo esse sistema, você vai encontrar A igual a 0, B igual a 0, C igual a 0. Ok? Então só tem essa solução, não existe outra. 0, 0, 0. Ora, só tem essa solução, só a solução trivial. O sistema vai ser SPD. Sistema possível determinado, só tem uma solução, tá? No outro seria o sistema SPI, sistema possível indeterminado, tem várias soluções. Sempre o sistema homogêneo tem soluções. O SPD tem uma solução só, que no caso vai ser a solução trivial, e o outro, caso do LD, aí ele vai ser SPI, tem várias soluções, incluindo a solução trivial. Então, nesse caso, linearmente independente, significa dizer que só existe quando existe a solução trivial, fácil de memorizar, trivial, muito I, ó, então vai ser LI, tá? Se só existir a solução trivial, vai ser LI. Agora, se existir a solução trivial e outras, vai ser LD. Fim. Professor Padilha, professor.padilha2023, @gmail.com. Um abraço, fique com Deus. Até a próxima.